Salve, salve, galera! Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu dia, a tua família. Deus te enche e te cubra de bênçãos em nome de Jesus. Esse aqui é o mais novo quadro que eu estou colocando nas minhas redes sociais, algo que o Senhor colocou no meu coração já o ano passado e estamos colocando em prática esse ano, 2024. Esse quadro vai se chamar ID, exatamente, ID, baseado no que o Senhor Jesus deixou como ordenança para os seus discípulos antes dele subir aos céus, antes dele ser glorificado. Ele disse: ide e pregai o evangelho até os confins da terra, a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é isso que nós vamos começar a fazer, é isso que nós fazemos, pregamos o evangelho, evangelizamos. E evangelizar não é só pregar o evangelho. Evangelizar também é estilo de vida, é testemunho, diversas maneiras. Você não precisa falar para evangelizar. Você pode ter um estilo de vida que isso mostra que Jesus é com você. E o ID é para isso, é para trazer pessoas que o Espírito Santo direciona, tá? Que fique muito bem claro, é o Espírito Santo que direciona para trazer testemunho de vida, para que você e para que eu, para que nós nos sintamos tocados, né? Que nós possamos olhar para as pessoas que vão vir aqui dar o seu testemunho, que a gente possa realmente ter aquela intimidade e trazer um pouco mais de Deus para a nossa vida, que a gente possa aprender com essas pessoas, tá? E esse é o primeiro programa. Esse é o primeiro quadro. E para começar, mas foi difícil, mas está aqui. Não podia ser diferente, não podia ser com outra pessoa, que não fosse o meu mentor espiritual, o meu pastor, meu pastor, aquele que conduz a minha vida espiritual, pastor Rodrigo Ruffenbecker. Eita, para eu poder falar o teu sobrenome, eu tive que tomar água para limpar aqui a saliva, para não enrolar a língua, Vaso. Não é fácil falar, não, Ruffenbecker, viu? Mas aprove ao Senhor, aleluia, que ele viesse aqui dar o testemunho, falar um pouquinho com a gente da vida dele. Pastor, obrigado! Obrigado em nome de Jesus, pastor, pela tua presença, pelo teu... Eu sei que seu tempo é corrido, que você tem muitos afazeres, mas obrigado por se disponibilizar aí a poder falar um pouquinho da sua vida, né? Um pouquinho do antes. Eu costumo falar que é o antes e o depois de Cristo, né? Falar um pouquinho como era você antes de Cristo e um pouquinho como é você agora, né? Como foi sua conversão, como é você agora, o seu ministério. Pastor, obrigado, Deus abençoe. Dá um salve para a galera para a gente começar esse nosso bate-papo, que eu sei que você tem afazeres aí. Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus a todos aí do canal. Quero parabenizar aí o nosso levita e futuro pastor Kleber Xavier, porque sabemos que tem chamado para isso, mas parabenizar pelo trabalho, pela iniciação aí. Acredito que essa voz profética, através desse canal, há de chegar em muitos corações e ser necessário para que pessoas tenham entendimento da necessidade da salvação em sua vida. E obrigado pelo convite. Realmente o tempo é curto, mas por amor às almas, por amor a Cristo, por amor à sua vida, que tem levado o evangelho com tanto zelo, nos constrange a participar desse canal, por mais que a gente não tem muito tempo, né? Mas o propósito e o ideal é o reino, e se é do reino, nós estamos aqui. Amém, pastor, amém. É isso, né? A gente evangeliza de diversas formas, né, pastor? Não é só subindo no púlpito e pregando o evangelho, né? Eu creio que você realmente evangelizar, levar Cristo às pessoas, para que as pessoas possam ver a imagem de Cristo né, naqueles realmente que são os verdadeiros cristãos, o estilo de vida, né, pastor? O testemunho, né? Eu acho que eu particularmente, eu sou muito assim,
eu me apego muito a testemunho, eu gosto muito de ver testemunho, me edifica muito a minha caminhada. E eu tenho certeza que o seu testemunho não é diferente de tantos outros, né? E eu creio que muitas pessoas vão se identificar com isso, né? Porque olha você no púlpito, você pregando com tanta autoridade, com tanta unção do Espírito Santo, mas as pessoas às vezes não sabem que teve um Rodrigo antes de tudo isso, teve um Rodrigo que não conheceu Jesus, teve um Rodrigo que teve outras doutrinas religiosas. E eu queria que você começasse contando um pouquinho como era esse Rodrigo antes de Cristo. Essa palavra é muito importante. Sereis minhas testemunhas, tanto ele fala, né? Sereis minhas testemunhas. E para ser uma testemunha precisa ter uma verdadeira experiência, precisa saber de quem realmente você está falando, e não só falar porque alguém falou, mas porque você teve uma experiência pessoal, né? Você só pode ser uma testemunha se você realmente ouviu, ainda que seja pela fé, né? O sentiu ou teve uma real experiência. E eu posso dizer que, assim como tantos, eu também pude ter uma experiência tão real que ela está durando hoje 27 anos da minha vida nos caminhos do Senhor, embasado na palavra, vivendo em obediência. Se você me perguntar se eu quero outra coisa, se eu trocaria, não quero outra coisa, não trocaria o meu Jesus por nada, porque eu sei o que aconteceu comigo, eu sei da onde ele me tirou, como ele me tirou, e o mais importante é que nesse conhecimento você realmente entende o perfeito amor dele, né, que é absoluto, é o amor ágape, é o amor incondicional, que te leva a um nível de constrangimento tão grande que você realmente tem o prazer de deixar o mundo, de deixar o pecado, pelo conhecimento que você tem daquilo que ele fez na cruz do Calvário por você. Essa revelação, ela veio para mim, ela veio para tantos, e todos que realmente absorvem essa revelação não têm mais prazer com o mundo. Não é algo obrigatório, não é a igreja que impõe isso a você. Na verdade, isso vem quando ele sinaliza o tempo de mudança, o tempo de transformação, e ele vem com esse amor tão grande demonstrado na cruz do Calvário. Seus olhos, os olhos que estavam cegos, né, no entendimento, eles se abrem a ponto de você como eu disse, ser levado a um nível de constrangimento muito, mas muito grande, de você olhar para a sua vida e dizer: o que eu estou fazendo com a minha vida, com a vida que ele deu para mim? Eu não estou fazendo nada para ele, eu não estou dando nenhuma resposta diante daquilo que ele fez por mim, para mim. Então, você se lança completamente. Então, as pessoas falam, né? Eu tenho o costume de falar: a igreja fez lavagem cerebral. Não é que a igreja fez lavagem cerebral. A igreja, na palavra, a palavra, ela te proporciona um metanoia, que no original significa uma mudança de pensamento, uma mudança de mente. Então, não é que acontece uma lavagem cerebral, acontece uma mudança de pensamento em que você deseja servir ardentemente o reino de Deus e viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, quando isso chega na minha vida, eu estava vivendo outras doutrinas religiosas, em que Deus me liberta, me transforma de tudo isso e me faz viver os seus princípios e os valores do reino, e me faz entender a oração ou a reza que muitos de nós fazemos sempre, mas não vivemos ela, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Nós falamos tanto isso, mas o bem da verdade é que não vivemos a vontade de Deus. Então, quando a cruz ela chega para você, a revelação do amor de Deus, você realmente não só reza, mas você passa a realmente fazer essa oração,
e ter isso como estilo de vida realmente. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E uma vez sabendo a vontade de Deus, você vai parar de beber, você vai parar de se prostituir, você vai renunciar o pecado, você vai abandonar algumas práticas religiosas que não condizem com a palavra de Deus, porque a Bíblia ensina que há caminho que para o homem parece certo, mas que no fim dá em morte. E aí você vai descobrir na Bíblia, em Cristo, que ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse isso. Então, você passa a entender que Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. E não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Uma vez compreendendo isso, eu me entreguei, me lancei completamente, não foi algo obrigatório, foi algo espontâneo, algo que mexeu comigo quando eu estava nas minhas práticas mundanas, na prática do pecado, e o Senhor me encontrou ali. Eu era umbandista, eu era católico também, mas quando... E olha, eu vou falar para você, eu tinha zelo por essas coisas. Eu tinha zelo por essas religiões, pelas práticas, porque no meu entendimento, eu entendia que eu estava fazendo certo. Por isso a gente precisa respeitar as pessoas, respeitar as religiões, porque muitos deles, na verdade, estão fazendo, mas até com zelo, como disse o apóstolo Paulo aos romanos. Eles fazem com zelo as coisas, mas sem entendimento. Então é muito perigoso você não ter o cuidado de realmente orientar as pessoas, porque quando eu vivia essas práticas, eu achava que eu estava servindo a Deus, eu achava que eu estava fazendo o correto, mas quando Jesus de fato chega na minha vida, os meus olhos eles se abrem, vem o entendimento daquilo que eu preciso deixar para viver aquilo que realmente Deus tem vontade que eu viva. O apóstolo Paulo ensinou algo muito importante aos romanos, na carta aos romanos, na igreja que estava em Roma. Ele dizia: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus. Isso surgiu em mim na revelação do amor de Deus pela minha vida, que eu fui buscar qual era a vontade de Deus. E buscando na Bíblia, Kleber Xavier, buscando na Bíblia, na palavra de Deus, eu fui percebendo que algumas práticas que eu tinha na minha vida, não condiziam com princípios e valores do reino, chocava com a palavra. E a questão aqui foi de realmente você ter a libertação pela palavra, porque quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu comecei a entender que eu precisava sair da sistemática da religião, que ela muitas vezes é dogmática, existem leis dos homens nelas, e eu pude perceber que eu tinha que me libertar desses dogmas de religião para viver exclusivamente a palavra de Deus, que me conduzia realmente para viver o meu Cristo, o Cristo em mim, e vivendo o caminho, a verdade e a vida, realmente, que está em Cristo Jesus. Eu pude entender que Jesus é o caminho, ele é a verdade que eu precisava viver e a vida que eu precisava viver. E até hoje eu estou aqui, 27 anos, liberto de dogmas, liberto de conceitos, preceitos, de religiões que não condiziam com a palavra, que chocavam com a palavra. Então não foi algo obrigatório, não é religião que veste uma capa em minha vida e me faz ser o que eu sou hoje.
é a palavra, é o conhecimento da verdade. E a Bíblia, ela ensina, né, em Oséias, prosseguir e conhecer ao Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento. E quando Jesus chegou na minha vida, quando eu estava na minha vida mundana, pecaminosa, nas religiões, nos dogmas das religiões, eu pude me lançar à palavra de Deus, querendo conhecer cada vez mais Jesus. E quando eu me lancei ao conhecimento da palavra, ela foi me libertando naturalmente, foi me transformando, como o apóstolo Paulo ensina, né? De glória em glória, eu fui sendo transformado segundo a imagem de Cristo. E a gente vai aprendendo que a cada dia que passa, a gente vai parecendo um pouco mais com Cristo. E aí é onde a gente vai entendendo por que a igreja foi chamada, né, em Antioquia, se eu não me engano, pela primeira vez de cristãos, porque o significado da palavra é de sermos cristos pequenos. E quando Deus me encontrou, eu estava realmente no mundo, no pecado, tinha os meus sonhos que eu tive que renunciar, eu estava buscando o sonho de ser um jogador, estive nas categorias de base, e é interessante que você com um sonho, você se lança a tudo aquilo que oferece, porque você quer ver as coisas que você deseja acontecer. E o desespero te leva a ficar se amarrando a cada vez mais nas coisas, né? E dentre elas, por querer ser um jogador, eu me lancei, me aprofundei realmente nas coisas de feitiçaria, buscando por entidades, buscando por coisas que tudo que sinalizava, eu achava que iria me ajudar a ser e a me tornar, né? E que era, na verdade, um erro, um engano, e Jesus, ele me encontra em toda essa situação e se apresenta, se revela a mim com o seu amor, e eu pude entender que esse amor preenche todo vazio e toda necessidade que, na verdade, no mundo a gente busca, né? Dentre eu buscava o sonho de ser um jogador e dentre tantos outros sonhos. Mas eu pude entender que nada disso, por mais que você chegue a viver, nada vai saciar você. Nada vai ser sustentável. Sempre vai existir um vazio, e que esse vazio ele só é preenchido pela pessoa do Espírito Santo, porque ele te reconecta ao verdadeiro propósito de viver, né? Não que você não possa ser um empresário, um jogador, mas você tem que ser dentro de um propósito, e esse propósito só está no preenchimento da alma, na reconstrução da alma, pelo Espírito Santo de Deus, né? Então eu nasci numa família umbandista, catolicista, e aceitava tantos outros dogmas de religião, e nós nos víamos presos nela, e pudemos entender que elas, na verdade, não nos levavam ao caminho certo, né? Mas quando Jesus chega na nossa vida, ele começa a transformar. Eu pude viver intensamente a minha conversão. Eu me lembro que eu sou de uma cidade pequena, Pederneiras, né? Eu me lembro quando Jesus chegou na minha vida, eu já tinha vivido no 15 de Jaú, o evangelho tinha sido pregado, mas como eu não tinha uma consolidação, alguém que me acompanhasse, então eu tive uma experiência com Deus, mas logo eu voltei a viver o mundo, e isso sinaliza a importância de alguém estar próximo, sempre ajudando alguém, consolidando alguém, para que os primeiros passos continuem sendo dados no caminho do Senhor. Mas aí eu fui para Matonense. Na Matonense eu estourei a pubs, né? E lá não tinha recurso, eu estava para me profissionalizar lá, e eu não tinha recursos.
foi quando, nessa frustração, nessa decepção, nessa dor, em que eu sabia que perdia a oportunidade, porque naquela época estourava a idade e já era. Se você não se profissionalizasse, não tinha mais chance, né? E eu estava no meu último ano de júniors. E eu lembro que essa frustração, olha que interessante, né? Me fez lembrar da semente que foi colocada em mim lá no 15 de Jaú, em 96 e em 95. E ela me levou para buscar, junto com os atletas de Cristo, né, o Senhor. Eu me lembro que, para acontecer isso, tinha um evangélico no meu quarto, por isso que eu falo, Deus sempre coloca alguém no caminho para sinalizar. Nós precisamos, na verdade, dar ouvido, porque Deus, ele sempre quer salvar as nossas vidas, seja quem for, do jeito que ele tiver. Deus coloca pessoas para sinalizar e mostrar o caminho, porque ele está falando, chegou a sua hora, chegou o seu tempo e chegou o seu momento. E eu estava na República, e nesse quarto eu tinha um evangélico comigo. E eu, cheio de patuás, cheio de coisas da feitiçaria, do umbandismo, e acreditando em todas essas coisas, eu buscava pela minha cura, né? E porque eu estava parado, sendo tratado apenas, né? Mas era caso até cirúrgico, se fosse ver. E eu me lembro que eu fazia minhas devoções, e ele foi ousado a dizer assim, eu me lembro até hoje, o nome dele é Fúvio, era um centroavante. Ele disse: Rodrigo, eu não sei o que você faz aí com os seus deuses, com a sua religião, mas eu te desafio a você, nas suas rezas, nas suas experiências aí com as suas religiões, você fale que você quer conhecer o Deus que o Fúvio conhece. Só isso ele falou para mim. E eu, ali, como muita gente, a priori eu desprezei, falei, o que esse rapaz está querendo aí, né? Mas como eu fui bem zeloso por tudo que eu fazia nas religiões, e muito intenso também, eu falei, não custa nada, eu vou falar. E falei na minha oração aquilo: Senhor, me faça conhecer o Deus que o Fúvio conhece. Pronto. Levantei, não senti nada, não senti arrepio, não aconteceu nada, não fez nenhum barulho, não desceu um anjo do céu, não aconteceu absolutamente nada. Levantei e fui me aprontar, porque eu ia sair naquela noite com os caras do clube, né? Ia dar aquela voltinha, né? Que todo homem gosta de dar na folga, né? E quando eu estava me arrumando, ele falou: onde você vai, Rodrigo? Eu falei: eu vou dar uma volta aí com os caras e vou aprontar um pouco, né? Como de costume, vou desafogar um pouco aí. E aí ele falou: você não quer ir com a gente na igreja, junto com os atletas de Cristo, né? Eu pensei comigo, falei: vou nada, né? Aí eu falei: deixa para outro dia, não vou não. Eu falei: tô fora, né? Esse cara tá querendo me arrastar para a igreja e tô fora. Mas aí, rapaz, eu fui escovando o dente no corredor, era bem comprido o corredor na Matonense. Do nada, por isso que eu falo, o Espírito Santo, ele é tremendo, né? Do nada, eu dei meia volta, do nada. E falei: eu vou com você, vai. Eu vou com você. Cara, foi assim. Eu vou com você. Fui, legal, Rodrigo, tal. E fui. Quando eu fui ali naquela reunião, o Senhor me tomou de uma maneira tão grande. Eu só chorava, só me quebrantava. Eu senti o amor de Deus tão grande, que ali Deus começou a trabalhar na minha vida, me limpar, me curar, me restaurar, me tirar tudo aquilo que era angústia, tudo aquilo que era muita tristeza.
e eu pude entender o amor de Deus. A partir daquele momento, começou um processo salvífico na minha vida, e como diz a palavra, que ela entra e ela é como um lavar regenerador. Eu comecei a estar sendo regenerado pelo Espírito Santo, minha visão ali começou a mudar com relação à vida, ao mundo, às coisas, e eu comecei a me lançar, e ali eu senti o chamado de Deus, pude realmente dar uma volta de 180 graus, que é o que nós chamamos de conversão, né? E ali eu entendi que eu precisava entregar minha vida, porque eu entendia que tinha algo muito mais do que a minha vontade e o meu propósito. Eu entendi que eu tinha que descobrir o porquê eu nasci, o porquê eu vivo, e né, por que eu estava vivendo tudo aquilo lá. Eu sentia um chamado, o Senhor me chamava para eu descobrir, para querer descobrir o verdadeiro sentido da vida, do porquê da minha existência. E é o que ele faz nessa conversão, nesse lançar a Cristo, ele te faz entender o porquê você nasceu, o porquê você nasceu, aonde você nasceu, em que tempo você nasceu, e ele te faz entender o verdadeiro sentido da vida. É onde você entende que o mundo já não faz tanto os prazeres, né? Os prazeres do mundo já não fazem mais sentido para a tua vida, e tudo que você quer realmente é viver o propósito de Deus, e entende que o mundo é passageiro e você é peregrino em terra estrangeira, que na verdade o seu lugar é na eternidade junto com ele. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, eu fui me lançando, como eu disse, eu fui sempre intenso a tudo, e as coisas começaram a acontecer muito rápido, mas muito rápido na minha vida. Foi com 3 meses a 1 mês eu estava pregando em cadeia, na época tinha cadeia dentro da cidade, né? Era nas delegacias as cadeias, e a minha intensidade foi tão grande que eu pregava nas cadeias, teria muita coisa para dizer, mas me faltará o tempo. Eu chegava a bater no peito de preso, a loucura, bati em peito de preso, chorando com ele, fazendo ele entender esse amor que eu vivia, e pressão de 2 metros mesmo, meu Deus, aquele menininho com 21 anos de idade, batendo no peito dele, falando que Jesus amava, aquela loucura, né? E com 3 meses, a minha intensidade na palavra, no conhecimento era tão grande, que com 3 meses, numa igreja batista, a primeira igreja batista em Pederneiras, é uma igreja muito conceituada, e elas têm um zelo na questão ministerial, que na época, não sei se hoje ainda é assim, mas na época, para você ter um ministério, para ter um ministério, você precisava ter 3 anos de igreja, no mínimo. Com 3 meses, eu estava pregando em culto oficial da igreja batista. Deus me agraciando, e pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, sendo libertas, curadas, tomadas pelo Senhor. E as coisas estão muito rápido. Com 3 anos, 2 anos e meio de igreja, 3 anos de igreja com muita intensidade, Deus já me separou ao pastoreio, né? A ser auxiliar no pastoreio, e desde então estou aqui vivendo o pastoreio no caminho do Senhor. Teria muitas coisas que dizer, mas dentro desse pequeno testemunho, meu foco é realmente alcançar as pessoas, para que elas obtenham uma fé salvífica também na vida delas, né? Poderia estender o testemunho e alcançar um lado de maturidade ministerial, de lutas, de perseguições, de frustrações, de decepções ministeriais, de traições, mas esse não é o foco. Eu quero centralizar o pouco de que eu vivi, realmente, para que pessoas que possam nos assistir por esse seu canal, de serem alcançadas, de entender que quando alguém
de Deus chega do seu lado, é porque Deus está sinalizando, chegou a sua hora, chegou o seu momento. E você só precisa se entregar a esse amor de Deus, que o mais ele fará. O salmista diz isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará por você. Amém? Se você tiver alguma pergunta para fazer dentro de um propósito, você pode fazer, senão eu vou continuar. Não, eu só entre essas coisas que você falou, né, pastor? Você começou falando da metanoia, né? E eu posso falar por mim, eu sou exemplo vivo de realmente que não existe essa lavagem cerebral da igreja. E você sabe como foi a minha... Eu te revelava o que acontecia comigo mesmo, sem te conhecer, né? Nessa intimidade que hoje a gente tem, né? Mas eu realmente fui levado para o evangelho através do Espírito Santo. Não, eu falo que a minha conversão não teve homens, não teve ninguém ali do meu lado me discipulando. Eu tive realmente uma metanoia trabalhada única e exclusivamente pelo Espírito Santo. E eu, assim, me sinto muito honrado em falar isso, porque tudo que eu aprendi no começo, que o Espírito Santo me direcionou, foi ele que me direcionou. Inclusive, muito cedo, com menos de 2 meses, acho que menos de 1 mês, eu já estava querendo saber sobre o mundo espiritual e aprendendo a batalha espiritual, aprendendo a entender como é que funcionava, porque o que eu estava vivendo, eu nunca tinha vivido. Então, eu queria saber o que era aquilo. O Espírito Santo me direcionou ao ministério da pastora Etana Teresa, que trabalha com libertação espiritual, e ali aquilo me ajudou muito a saber. Então, eu posso falar porque eu pensava que a igreja fazia isso, que era uma lavagem cerebral, e eu sou prova viva que não. Eu fui porque realmente eu fui direcionado pelo Espírito Santo, amorosamente, e eu queria uma mudança, eu precisava de uma mudança de vida, e a mudança de vida passava pela mudança de mente, de começar a pensar de maneira diferente, e o Espírito Santo me conduziu. Outra coisa que você falou, que eu também, esses dias atrás, estava comentando até com a minha mãe, Deus, você nunca vai chegar até Deus no dia dele ignorante, ele sempre vai trazer alguém para falar, para te mostrar, olha, assim, olha, assado. Muitas vezes a gente que não ouve, porque nós não temos a sensibilidade espiritual, mas ele não deixa de avisar, pastor, né? Eu falei isso eu estava conversando com meus pais sobre isso. Sempre vai chegar alguém, pode ser de Deus, ou pode ser, não precisa ser de Deus, porque Deus usou a mula para falar com o profeta, então ele usa quem ele quiser da maneira que ele quiser, mas você não vai chegar ignorante, então você não pode alegar ignorância, porque ele traz, ele mostra, né? E eu queria perguntar para você, que você não falou, mas no nosso bate-papo aí, pessoal, você já me revelou que o seu início, você teve um ministério de libertação, né? Cura e libertação. Você começou com cura e libertação. Eu queria que você só falasse um pouquinho, só assim, rapidinho, porque nós já estamos acabando o nosso tempo mesmo. Como que foi esse ministério? Como que foi essa passagem? Porque você pastoreia uma igreja, a Missão Apoio, mas você começou com o Ministério de Cura e Libertação. Como foi esse ministério? Como foi esse trabalhar nesse Ministério de Cura e Libertação? Você tem alguma coisa que você pode trazer para a gente, pontual? Na verdade, assim, Deus vai ensinando a gente, né? Meu ministério, na verdade, o ponto dele principal é avivalístico. Mas Deus, já sabendo o que nos tornaríamos e aonde ainda devemos chegar, Deus ele vai permitindo que a gente vivencie experiências em várias áreas, né? E dentre elas, para aquilo que eu iria viver e para aquilo que eu ainda preciso viver, Deus precisou me ensinar sobre libertação. E por eu ser, como eu disse, bem intenso, eu passei por tudo na igreja, né? Você vai para intercessão, você vai para, você lava banheiro, você arruma a cadeira de igreja, e começou tudo assim, né? Devido à intensidade e à entrega absurda, você vai realmente vivenciando tudo, e Deus vai te colocando para ter várias experiências, né? E eu me lembro que, por essa intensidade,
Tinha uma mulher na igreja, hoje ela é pastora, Helena, ela trabalhava com libertação. E por ver essa intensidade na intercessão, eu fui puxado para estar sendo um dos intercessores dessa equipe de libertação na igreja, que, por sinal, era um trabalho muito forte, muito lindo mesmo. E por conta de ser intercessor de uma libertadora e de libertadores da igreja, eu fui acompanhando e aprendendo tudo o que eles faziam, né? E logo, estando com eles, é por isso que eu falo, quando você anda com sábio, sábio você se torna. Se andar com águia, você vai voar alto, né? Você aprende. E andando com esse povo, eu comecei a aprender sobre a libertação, e essa unção começou a se manifestar na nossa vida, e nós começamos, de uma maneira processual, exercer esse ministério e ver através de tudo isso o poder de Deus, o nome de Jesus sendo realmente glorificado na vida de pessoas, e você entender o verdadeiro sentido da libertação. Não como alguns lugares fazem aí para fazer show, usando entidades para fazer show, mas de você realmente querer ver as pessoas libertas, porque elas estão opressas, elas estão de fato deprimidas, oprimidas, encarceradas. E quando você tem esse entendimento, você não faz uso do ministério para ganhar aplausos. Pelo contrário, você fica desesperado em querer ver uma alma liberta, porque sabe que realmente é real o reino das trevas, é real, existe realmente demônios e espíritos malignos que levam as pessoas ao aprisionamento, seja emocional, conjugal, financeiro, profissional. Existe, tanto porque a gente já veio de experiências passadas em que a gente sabia sobre isso, sobre esse poder de fazer o mal, ou de por meio das entidades desfazer, enfim, aquela coisa toda. E a gente já tinha noção um pouco de que existia esse lado aí. Então, por conta desse conhecimento, a gente teve uma facilidade de compreender o que atuava por detrás de uma pessoa que sinalizava, né, alguns tipos de aprisionamento, né, que muitas vezes a depressão, né, a opressão, a loucura, a tristeza, uma sinalização de problemas conjugais, de ordem financeira, enfim, e a gente ia, no nome do Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo, a gente entrava nesse mundo de libertação, e Deus ia revelando, direcionando como fazer, e a gente ia vendo os resultados e vendo o poder do nome de Jesus para que vidas realmente fossem libertas e transformadas. E até hoje nós vemos, pela autoridade do nome de Jesus, vidas sendo curadas e libertas no nome de Jesus. Última vez agora, né, um dos últimos testemunhos, que você estava na igreja, uma mulher, a mãe dela e a filha dela estão completamente libertos pelo nome de Jesus. Eu fui na casa, a pessoa estava, a experiência dela foi muito forte, porque ela estava num dos ambientes onde é invocado as entidades, e uma garrafa caiu no pé dela, cortou o pé, e a entidade que estava num determinado ambiente lambeu todo o sangue dessa mulher, e ela estava extremamente aprisionada, acompanhada por essa entidade, e nós fizemos um trabalho dirigido pelo Espírito Santo, a ponto dessa pessoa estar completamente hoje liberta no nome de Jesus, né? A filha, por exemplo, ela me mostrou caixas de medicamento, mas sacola de medicação
pesada, níveis de depressão e opressão gravíssimos na vida dessa mulher, que estavam paralisando ela, e hoje ela não toma mais um medicamento. Foi algo sobrenatural. Não sou contra a medicina, quero deixar bem claro. Acredito que a medicina é um braço estendido do céu para auxiliar pessoas, né, e socorrer muitos outros, mas existem casos que realmente não é medicinal, não. Existem casos que não é a ciência, não. Existem casos que realmente é espiritual, e só uma vida consagrada em Deus e fazendo o uso devido do nome de Jesus vai trazer libertação sobre muitas almas. Amém. Pastor, então, a gente está chegando, né, no nosso final. Eu queria só que você falasse, né, hoje você é o pastor da Missão Apoio, né, Lins, a Missão Apoio que é uma igreja que surgiu lá no Japão. Você quer contar rapidinho só como surgiu ou deixa para outra ocasião? Como surgiu? Vamos lá, podemos contar. A missão, na verdade, ela internacional, né? Ela é fundada pelo nosso pastor presidente Claudio de Souza Machado, que em 93, né, já aqui era pastor no Brasil e foi para o Japão a trabalho, mas também ao chamado de Deus, né? E rapidamente, muito resumido, ele começou um trabalho lá, né? Junto com pessoas ali, tipo uma célula, um grupo de pessoas, e esse trabalho tinha por nome essa sigla, que na verdade apoio é uma sigla, né? Assistência e preparação de obreiros interligados à obra. Então ele queria abraçar pessoas, uma vez que ele mesmo foi rejeitado numa determinada igreja japonesa lá, por ser pastor. Então ele foi levado, impulsionado através dessa rejeição, a abraçar brasileiros que estavam chegando e para dar esse tipo de apoio a essa pessoa. Então não era nem para ser um nome de igreja, né? Era apenas um nome ali, uma sigla para fechar o trabalho dele ali. Mas as coisas se estenderam e começou a se tornar e a dar-se em muitas igrejas ali. Daqui a pouco era 5, 10 igrejas e ficou o nome, né? E dali começou brasileiros vir para o Brasil e peruanos, bolivianos que estavam lá também retornarem para o seu país de origem e só que já estavam convertidos lá. Então, além de crescer lá a igreja, começou a crescer em outros lugares também, ao qual o povo retornava. Eu era da Igreja Batista, depois eu fui 2 anos e meio de um ministério chamado Ministério Rio de Unção, e dali o Senhor me chamou, né, para a obra, para assumir um trabalho. E é onde eu vim para Lins, direcionadíssimo pelo Senhor. Num outro momento eu conto essa experiência. E hoje nós estamos aqui há 20 anos agora, em outubro, vamos fazer 20 anos na cidade, pastoreando, e estou nesse ministério feliz, né? Um ministério com muita integridade, muita retidão, muito temor de Deus, crendo nos dons da manifestação do Espírito e embasado extremamente na palavra de Deus. Hoje a Missão Apoio está no Japão com 40 igrejas, estive lá 3 anos, já fui 3 vezes para o Japão, em 2008, 2010, e agora, né, esse ano passado, em dezembro, estivemos no Japão. Hoje a missão está espalhada na Filipinas, Indonésia, Peru, Bolívia, Portugal, Espanha, França e aqui no Brasil. Nós temos várias igrejas hoje espalhadas aí e estamos em franco crescimento para a glória e do nome do nosso Senhor Jesus, né? Para a glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então faço o convite, pastor, para o pessoal que vai assistir. Quais são os dias de culto? Qual que é o local, o endereço da Igreja Missão Apoio aqui em Lins?
eu deixo para que você faça o convite para a galera que se sentir no coração de receber uma palavra de Deus na Missão Apoio. Fica aí, faz o convite para a galera. Amém. Bom, pessoal, espero ter sido bênção na vida de vocês. Claro que foi muito resumido aqui, se a gente contar a nossa história de vida no Senhor, do passado e até o presente momento, levaria muitas horas aqui, de verdade. Espero, nesse pouco tempo, ter sido uma bênção na sua vida e uma voz de sinalização de Deus que o seu tempo chegou para que você realmente possa viver o caminho do Senhor. Somos pastores aqui, eu e minha esposa, a pastora Andressa, há 20 anos na cidade de Lins. A Missão Apoio fica hoje na Avenida São Paulo. Digo hoje porque, se Deus quiser, estaremos em mudança em breve, mas até o presente momento estamos na Avenida São Paulo, 1255, na antiga PPH, onde era o Forró e Companhia. Nós estamos ali e esperamos pela sua visita. Vai ser uma alegria recebê-lo. Nossos cultos são de quinta-feira às 19h30, sábado é uma rede de jovens às 20 horas e domingo nós temos 2 cultos, um pela manhã às 9 e outro à noite às 18h30. Você realmente é o nosso convidado especial. Vai ser uma alegria recebê-lo, receber sua família, receber os seus amigos ali. Vai ser bênção de Deus e acredito que você vai se alegrar com o ambiente. É um ambiente tomado pela presença de Deus e que nos leva realmente a sair de cada culto melhores do que entramos ali. Deus abençoe no nome de Jesus. E Kleber Xavier, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Deus abençoe, me perdoa pela demora, mas a agitação é muito grande, está muito grande mesmo, mas graças a Deus por isso. Parabenizo mais uma vez a esse trabalho, que de certa forma é um trabalho evangelizador, e que o Senhor continue usando a tua vida e manifestando o poder dele sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Amém. Eu queria que, então, para terminar, pastor, se eu fizesse uma oração para a gente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do Kleber Xavier, obrigado pelas pessoas que estiveram conosco. Que o Senhor possa manifestar o teu reino e tua justiça. Que essa palavra, meu Deus, esse breve testemunho, concentrado numa fé salvífica, o Senhor possa tocar em cada coração, para que essas pessoas também, assim como nós tivemos a nossa experiência, tenham a experiência com o Senhor e possam, no nome de Jesus, Pai, se lançarem, conhecer ao Senhor pela Tua palavra, de estarem se desprendendo das coisas desse mundo, dos dogmas que nos aprisionam ao conceito errado de religiões, mas que nós possamos entender que Cristo não é uma religião. Cristo é um caminho, é a verdade, é a vida, e que nós possamos, de fato, ter os olhos do entendimento aberto para compreender que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, como ele diz, e como diz as Escrituras, se por mim não for. Cristo é a nossa solução. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos ter esse entendimento e, no nome de Jesus, nascer o desejo no coração de cada ouvinte, Pai, no nome de Jesus, para que possam buscar ao Senhor, para que possam compreender qual é a vontade do Senhor para a vida deles. Essa é a nossa oração, te pedindo em nome de Jesus. Amém? Amém. E o meu desafio final, né, Kleber, é que assim como o Fúvio um dia falou para mim, eu desafio a todos aí que vão estar com a gente, que estão com a gente, a pedir: Senhor, me deixa conhecer, me faça conhecer o Deus que o Rodrigo conhece e que o Kleber Xavier conhece, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor,
Beijo no coração, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu ia te encher o saco, velho, até você me aceitar, não tem jeito. Você não tinha como. Eu falei para você que eu ia ser igual a viúva, ela que ia importunar o juiz lá, eu falei para você, não tinha conversa. Conseguiu. Não doeu, foi suavidade, melhor do que aquelas marcações que a zagueiraiada pega, sei lá, no clube lá, foi sossegadinho, ó, de boa. Doido. Meu pai, mas tá bom. Mas obrigado, Deus abençoe sua vida, pastor, que o Espírito Santo continue te ungindo, continue derramando a unção que vem de Deus, para que você continue com esse amor a Jesus. Uma vez o Pelé me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. O pastor Rodrigo, ele além dele trazer a palavra, ele mostra para a gente um amor por Jesus, que é algo que é só dele isso. E realmente, quando você mostra esse amor por Jesus, faz com que a gente realmente queira conhecer esse Jesus. E que você continue demonstrando esse amor por Jesus. Jesus que é vivo, né? Jesus que existe, que é uma pessoa que é vivo, que não é uma frase de traseira de caminhão. Que você continue realmente demonstrando esse amor por Jesus. Obrigado pela sua vida, Deus abençoe. Obrigado pelo seu tempo, tá? Disponibilizar por ter ficado aqui com a gente um pouquinho, dando esse testemunho, que eu tenho certeza que a palavra ela não volta vazia, ela tem um propósito e ela vai atingir esse propósito para qual ela foi colocada aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. Você que está com a gente aqui até o final, que Deus te abençoe. Espero que esse testemunho faça sentido para você, edifique a tua vida. Você que conhece Jesus, fortaleça cada vez mais o Espírito Santo. Você que não conhece Jesus, o pastor aí te deixou um desafio, que você peça para Deus que você quer conhecer o Jesus, que ele conheceu um dia através do Fúvio, que eu conheci, que eu conheço. Então, é o desafio que a gente lança para você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus, beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Amém.